Tudo bom, gente? Sou professora Anelise Trindade Aranguren. Te inscreve aqui no canal. Vem aprender comigo. Vídeo de hoje, na verdade, ele é um complemento do vídeo sobre comparar para classificar. Tô olhando aqui o título, tá aqui no canal. Comparar para classificar. E naquele vídeo eu mostrei como trabalhar um pouquinho com o material estruturado, com jogo estruturado, certo? Um pouquinho, né? Porque tem muita coisa para a gente explorar. Porém, depois eu recebi algumas profs me pedindo, mas como que eu faço o meu jogo estruturado? Como que eu construo, né? Porque tu disseste que as peças elas não podem se repetir. Não, as peças são únicas, né? Então, eu ainda dei o exemplo do material estruturado que a gente está muito acostumado em usar, que são os blocos lógicos, né? Então, normalmente se usa praticamente só os blocos lógicos. Só que, como eu falei, os blocos lógicos né, tem muitas peças. Então é bom a gente começar com um material estruturado bem simples, com umas 4 pecinhas, e depois a gente ir aumentando, porque a gente vai explorando então essa comparação e para depois que o aluno possa então ir classificando. Então tem que ser um jogo com menos peças, para depois então eu passar para os blocos lógicos. Então eu vou te dar a dica de hoje, então como construir, né, o seu próprio jogo estruturado. E depois é legal porque depois as crianças, os alunos, né, não importa qual é a faixa etária, porque isso aqui, gente, eu trabalho desde o ensino fundamental, pode ser fundamental 1, fundamental 2, e a gente também trabalha no ensino médico, perdão, no ensino médio, com a. Agora me fugiu aqui as palavras, só rindo mesmo. E no ensino médio eu trabalho também, né, com este material. Dá para trabalhar matrizes, dá para trabalhar a lógica, certo? Então, vai a dica aí do material estruturado. Bom, primeira coisa, eu quero construir um material estruturado. Beleza. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar, primeiramente, qual é o tema que eu quero usar. Então, primeiro eu quero um tema. Então, o tema pode ser o quê? Pode ser bonequinhos, pode ser flor, pode ser chocolate, pode ser bala. Gente, é como eu sempre digo para os meus alunos, quando eu coloco aí uma atividade para eles. A criatividade é toda de vocês. Então, primeiro, o tema, tá? Os meus temas aqui, como eu não sei desenhar muito, então é sempre as minhas carinhas, né? Pode ser sorvete, né? E aí eu vou dar aí alguns exemplos. Então, primeira coisa é saber o tema que vocês querem usar. E o segundo passo quais os atributos que vocês querem dar para esse tema. Atributos, então, são as características. Quais as características que vocês querem atribuir para esse tema de vocês, para essas peças de vocês, ok? Bom, então eu vou começar aqui, deixa eu tirar esse. Primeiro eu fiz aqui as minhas folhinhas. Então, por exemplo, eu quero fazer pirulitos, professora. Muito bem, pirulitos é uma beleza. Agora, que atributos tu quer dar para esses pirulitos? Ah, então aqui eu, né, fiz aqui, eu pensei em cor e tamanho. A cor, na verdade, seria o sabor, né? Pode ser sabor, eu botei cor aqui, porque a gente vai fazer, aí vocês vão fazer o desenho. Eu não fiz o desenho, não me arrisquei. Então, pode ser cor e tamanho. Ok. Aí vocês têm que pensar quantas cores e quantos tamanhos. Então, aqui o que eu fiz, eu pensei em 2 cores e pensei em 2 tamanhos. Então, olha lá o que eu fiz. Então, para os pirulitos, eu usei a cor vermelha e laranja.
Beleza, usei duas cores. E tamanho, eu usei apenas o pequeno e o grande. Então, como a gente já sabe um pouquinho sobre isso, se eu usei duas cores e dois tamanhos, é porque eu tenho que ter quatro peças desse meu jogo. Lembrando que todas elas, cada uma diferente da outra. Beleza, professora. E agora, qual é o próximo passo? Agora a gente vai organizar, então, este pensamento. Então, como é que a gente vai organizar, então, este pensamento? Então, vamos ver aqui. Então, o pirulito. Então, nós vamos começar por cor. Quantas cores? Duas cores. Ok. Só que para cada cor, eu tenho dois tamanhos. O pequeno e o grande. O pequeno e o grande. Então, para o laranja, eu tenho duas cores. E para o vermelho, eu tenho duas cores. Então, no final deste meu jogo, quantas peças eu tenho que ter? 4, né? Ou 2 mais 2, 4. Ou 2 vezes 2. Então, aqui no final, eu vou ter as minhas quatro peças. Então, quais são elas? Então, é o pirulito laranja grande e o pirulito laranja pequeno. O pirulito vermelho grande e o pirulito vermelho pequeno. Então, aqui vocês viram que vai sair uma peça diferente da outra. Então, isso aqui para quem sabe, então, desenhar bonitaço, pode fazer em EVA, dá para fazer de biscuit. Nossa, tem muita coisa aí. As pedagogas é que sabem trabalhar muito bem com material, né? Então, aqui, gente, então é um exemplo de um material estruturado simples com 4 peças, certo? Vamos pensar no outro aqui. Eu pensei agora em doce. Pensei num doce. E aí, como que eu vou, então, atribuir a classificação, então, desse doce? Eu pensei em sabor e o enfeite, né? O enfeitinho que vai em cima. Então, o que eu pensei aqui, gente? Aqui de novo, ó. Eu pensei em 3 sabores: morango, chocolate e doce de leite. Então, 3 sabores. E pensei no enfeitinho de cima, para colocar o enfeitinho de cima. Poderia ser com enfeite ou sem enfeite também. Aqui eu quis colocar enfeite em todos. Então, quais são os meus enfeites? Cereja e amendoim. Cereja e amendoim. Então, quantas peças tem que ter esse meu material estruturado? Bom, se eu tenho 3 sabores e 2 enfeites, eu tenho que ter 6 peças. Então, 3 vezes 2, eu tenho que ter 6 peças. Beleza. Agora, como é que eu vou organizar isso aqui melhor para eu não me perder na hora de confeccionar, então, esses docinhos? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer. Da mesma forma do anterior. Então, a gente vai separar, né? Então, aqui, meu doce. Então, primeiro, ó, eu vou começar com sabor, mas tanto faz, gente. Não importa aqui a ordem. Então, comecei com doce. Eu tenho 3 sabores, mas para cada sabor, eu tenho 2 enfeites. Então, olha lá, pro doce de morango, eu vou ter 2 enfeites, certo? Então, pro doce de morango, eu já vou ter 2 peças aí, certo? Pro doce de chocolate, eu também vou ter mais 2 peças, né? Da cereja e do amendoim. E pro doce de leite, também 2. Então, aqui no final, ó, quantas peças eu vou ter? 6 peças. Então, eu vou ter o doce de morango com cereja e vou ter também o doce de morango com o amendoinzinho em cima. Da mesma forma, eu vou ter o doce de chocolate com a cerejinha em cima e eu vou ter o doce de chocolate com o amendoinzinho em cima. Então, tá aqui, ó, visualmente. Então, esse aqui é o meu mapa da onde eu vou tirar cada peça. Então, são 6 peças que eu vou ter aqui. E aí, gente, como lá naquele videozinho eu falei, né, para que serve, então, o jogo estruturado?
que a criança primeiro ela vai comparar e depois ela vai classificar. Então, como é que a gente vai explorar depois esse material? Como é que ela pode classificar? Depois que ela já brincou, né, já explorou bem esse material, ela vai classificar. E aí depois para a gente trabalhar então as operações. Então vocês viram que aqui eu posso trabalhar a multiplicação, eu posso trabalhar a adição. Então é o que eu vou ver agora ali nas folhinhas que eu preparei. Então nesse material aqui, como é que a criança pode então me classificar então aquelas pecinhas ali? Então ela pode separar, então ela vai separar primeiro, né? Separando ela vai classificar. Então, por exemplo, ela pode separar pelo sabor. Então, ela vai separar pelo sabor de morango, chocolate e doce de leite. Então, ela vai ver que no sabor morango eu tenho 2 doces. Pro de chocolate também e pro de doce de leite também. Então, aqui eu posso trabalhar a adição. Então, dá para explorar. Quantas peças eu tenho, então, neste jogo? 2, mais 2, mais 2. Então, eu tenho 6 peças. Ora, e aí eu já posso depois, mais tarde, né, introduzir a multiplicação. 2 mais 2 mais 2, na verdade, são 3 vezes o número 2, que também vai me dar 6. Então, aqui é uma forma. Mas além dela poder me classificar pelo sabor, como que ela pode me classificar? Pelo enfeite. Então, eu tenho 2 enfeites, né? Então, ela pode separar pelo enfeite. Então, ela vai separar pelo enfeite, então, que tem a cereja e o enfeite que tem amendoim. Então, no momento que ela separou, né, as pecinhas que tem a cereja em cima, ela viu que tinha 3 doces. E para o amendoim também 3 doces. Então, 3 mais 3, 6. E aí também eu posso utilizar a multiplicação. 3 mais 3 é 6 e também 2 vezes o 3, que também é 6. Então, são as duas formas que ela vai poder me classificar este jogo aqui dos docinhos. E aí, quanto mais atributos eu colocar, como por exemplo os blocos lógicos, mais possibilidades ela tem de me classificar, certo? Vamos pensar no outro aí. Vamos pensar que eu fiz outro aqui, né? O meu dos meus bonequinhos. Expressão, então eu usei bonecos. Então, já lancei lá. O meu assunto é bonecos, né? O meu tema são os bonecos. O que eu quero fazer com esses bonecos? Ah, eu quero colocar aqui atributos. Eu quero colocar a expressão, os olhinhos e algum adereço para eles. Então, o que eu pensei? Olha lá. Na expressão, eu usei sorrindo e triste. Para os olhos, eu fiz 2 atributos, olhos abertos e olhos fechados. E nos adereços, eu coloquei chapéu, fita e óculos. Mas eu poderia ter usado chapéu e não chapéu. Poderia ter usado só 2, chapéu e óculos. Poderia ter usado mais algum adereço aqui, uma encharpe. E aí vai a criatividade de vocês. Então, aqui começou, então, a minha estrutura. Então, se eu tenho 2 expressões, 2 tipos de olhos e eu tenho 3 adereços, né? Então, quantas peças eu vou ter? 2 vezes 2 vezes 3 vai me dar 12. Então, eu já sei que aqui eu vou ter 12 peças, certo? E agora eu vou fazer, então, aquele meu gráfico para eu ver cada pecinha como que vai sair. Então, esse gráfico aqui é bem legal. Então, comecei aqui, ó, pelo boneco, tá? Como eu falei aqui em cima, gente, vocês podem começar pelo que vocês quiserem, tá? Porque aqui no final vai dar sempre igual. Então, aqui eu comecei pelas expressões, tá? Sorrindo e triste. Então, eu tenho 2 expressões. Bom, para cada expressão, eu tenho 2 tipos de
olhos, aberto e fechado. E para cada tipo, eu tenho 3 adereços. Então, olha só, para cada um deles eu vou fazer isso, certo? Então, o boneco sorrindo, de olhos abertos e fechados, eu tenho 3 adereços diferentes. Então, só para o boneco sorrindo, eu tenho 6 peças aqui, ó. 3 aqui e 3 aqui. E para o boneco triste, obviamente, eu também vou ter 6 peças. Então, esse gráfico aqui também é interessante trabalhar com as crianças, para que elas possam enxergar cada uma das peças. Então, aqui, ó, gente, no final, cheguei nas mesmas 12, né? Então, 2, certo? Vezes 2 ali, vezes 3, vai me dar as 12 peças que eu vou ter, então, nesse jogo estruturado. E aí, aqui eu não fiz, né, gente? Como é que ela pode classificar? Pena que eu não fiz aqui. Mas aí vocês em casa podem fazer aí. De que maneiras ela pode me classificar? Ah, ela pode fazer 2 grupos de todos os que estão sorrindo, todos os que estão tristes. Então, ela vai ver o quê? Que vai dar 6 peças em cada um, né? Então, 2 vezes 6 vai me dar 12, ou 6 mais 6 vai me dar 12. Ela pode ver pelos adereços, né? Então, ela vai me classificar, então, em 3 grupos. Todos aqueles que estão de chapéu, aqueles que estão em fita e aqueles que estão com fita e aqueles que estão com óculos. Quantas pecinhas, então, eles vão ter em cada um desses agrupamentos? Então, olha só quanta coisa a gente pode explorar. E aqui, para terminar, gente, eu peguei aqui, eu fiz mais uma aqui, né? Fui no embalo e essa aqui vocês aqui vão terminar. Aí eu pensei em outro tema, eu pensei em bolacha. Ah, pensei nas bolachinhas. Então, eu pensei no tema bolachas e pensei em 3 atributos, tá? Eu pensei nas formas das bolachas, eu pensei no sabor e eu pensei no tamanho das minhas bolachinhas. Então, vamos ver aqui como é que eu pensei esse outro aqui. Então, eu pensei 2 formas, tá? Quadrado e redondo, né? Quadrado e redondo. Então, aqui dá para trabalhar as formas também. Pensei no sabor. Então, são 3 sabores. Então, 2 formas, 3 sabores. E pensei no tamanho. Então, aqui eu já coloquei o médio junto. Pequeno, médio e grande. Então, se eu tenho 2 formas, 3 sabores e tenho 3 tamanhos, quanto vai dar isso? 18, né? 2 vezes 3 vezes 3, 18. Olha lá. Certo? Então, aqui eu já pensei. O gráfico, aí a gente pode também montar vários jogos e pedir para a criança, então, como eu já falei, fazer então o gráfico e depois pode construir o material. Olha só quanta coisa a gente pode fazer numa aula. Pode ser o ano inteiro, gente, porque tem muitas atividades com esse jogo. No vídeo anterior, eu te dei uma ideia lá de fazer o dominó pela semelhança, mas tem pela diferença. Com uma única diferença, 2 diferenças, depois eu vou retomar isso com vocês, porque é um material que é muito bem explorado, certo? Então, aqui eu vou ter 18 peças, já aumentou aí o meu número de peças. E aí, aqui eu não terminei, eu vou deixar para vocês pensarem. Olha lá quem tá aparecendo lá atrás. Então, aqui, gente, comecei aqui com as bolachas. Então, eu comecei aqui, ó, tenho 2 formas. Ah, agora depois aqui eu botei o sabor e o tamanho. E agora vocês vão continuar. E aqui no final vocês vão ver que vão ter 18 pecinhas. E agora vocês continuem. Então, para o quadrado, quantos sabores eu tenho? E para cada sabor, quantos tamanhos eu tenho? E aí vocês vão, então, continuar aqui este gráfico,
certo? E depois explorar, né? Classificando. Ah, eu quero classificar em formas. Então, quantos grupos eu vou ter? 2 grupos, né? Quantas peças vai ter em cada grupo? Ah, eu quero classificar por sabor. Então, quantos grupinhos eu vou ter e quantas pecinhas eu vou ter? Então, dica aí, trabalhar a adição e a multiplicação. Então, aqui, gente, só para lembrar aí vocês, eu tenho 2 jogos aqui, eu não vou mostrar. Bom, vou mostrar. Esse aqui eu fiz novo, como sempre, carinhas, né, gente? Porque, como eu disse, eu não sou pedagoga e as pedagogas é que têm este dom de criar, tem este dom de desenhar, tem este dom magnífico aí, né? Então, tiro o chapéu para as pedagogas. Então, aqui, gente, ó, eu fiz aqui as carinhas, ó. Eu fiz aqui carinhas. Não vai? Ó. E aqui tem mais. E aqui, que atributos eu utilizei? Eu utilizei a expressão do rosto. Ó, vamos ver quantas peças eu tenho aqui. O que eu utilizei aqui? A expressão do rosto. Ó. Aquele que tá, ó. E esse aqui que tá sorrindo. Que mais eu utilizei além da expressão do rosto? Eu usei 2 expressões. Eu utilizei também, ó, o formato dos olhinhos. Um é olhinhos triangulares e o outro são os olhinhos redondinhos, tá? E tem mais uma coisa que então 2 tipos de olhos. Então 2 tipos de expressões, 2 tipos de olhos. E o que mais vocês viram aqui? Já vou deixar esses 2. O que mais vocês viram aqui? Ah, eu botei um lacinho em alguns e outros não. Então, eu usei com laço e sem laço. Eu poderia ter usado todos de laço, porém com cores diferentes. E como eu falei, gente, a criatividade por aí vai, né? Então, eu usei com laço e sem laço. Então, quantas peças eu tenho aqui? Quantas peças eu tenho? Ah, quantas peças eu vou ter aqui? Vamos botar aqui as carinhas. Quantas peças eu vou ter no meu jogo? Se eu usei 2 tipos de expressões, usei com laço e sem laço, então usei o adereço com e sem adereço, e usei os 2 tipos de olhinhos. Quantas? 8 peças, né, gente? 2, 4, 6, 8. Então, eu tenho que ter 8 peças, certo? E aqui a criança, mesma coisa, né? Vai me depois classificar, né? Ela vai comparar e depois vai classificar. E só para encerrar, vou mostrar aquele, né? Bem simplinho que eu já tinha feito, mostrando aí das formas com que eu posso classificar. Então, estes aqui são aqueles bem simplinhos, né? Que eu usei. Olha aqui os simplinhos, virem? Então, esses são os simplinhos. O que eu usei aqui? Eu usei a expressão e cor. Expressão, sorrindo e triste, e usei 3 cores diferentes. Então, quais são as formas que a criança pode me classificar, então, este material? Ela pode fazer 2 grupos diferentes. Ela pode classificar pela cor. Então, vamos pegar aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Então, ela pode me classificar pela cor. Então, aqui. Aqui. E aqui. Certo? Ela pode me classificar, então, pela cor. Então, quantos grupos eu obtive? Ah, eu obtive 3 grupos. Em cada grupo, eu tenho 2 elementos. Então, 2 mais 2 mais 2 dá 6. Muito bem. Agora, qual é a outra forma? Ou então, né, gente? 3 vezes 2. 3 vezes o número 2. Qual é a outra forma que ela pode me classificar?
Ah, ela pode classificar dos sorrindo e os tristes, né? Pela expressão. Então, vamos colocar aqui sorrindo, todos os que estão sorrindo, e aqui todos os que estão triste. Então, quantos grupos eu formei? Ah, aqui eu formei 2 grupos com 3 elementos cada. Então, 3 mais 3, 6. Ou então, 2 vezes o número 3, que dá 6 também, certo? Então, aqui algumas dicas. E tem aquela do dominó também. Essa eu vou deixar para outro momento, tá? Então, a dica de hoje foi como construir, então, o seu próprio jogo estruturado, material estruturado. Tô louca para ver o que vai sair aí de ideias que vocês vão fazer. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Um grande abraço para vocês e até o próximo encontro.